Oi, gente, eu sou Carol, sou enfermeira, sou doula e esse é meu canal, Quero Ser Parteira, gravando mais um vídeo com a resolução da prova, continuando a prova da Uncisal, as questões de obstetrícia, tá certo? Vamos continuar. Então, vamos para a próxima questão, e a questão é a situação 3. Fala que a enfermeira Carla trabalha na maternidade da instituição e durante seu plantão chega NPL, 35 anos, 5 gestações, 3 partos, 1 aborto, com idade gestacional de 39 semanas e 3 dias pela DUM, fez 7 consultas de pré-natal, realizou todos os exames, sem fator de risco na gravidez, com queixa de dores regulares e perda de catarro, entre aspas, que é o tampão mucoso. Veremos nas questões relacionadas à evolução do trabalho de parto até o puerpério. Primeira questão: acolhimento e classificação de risco em obstetrícia. Ele quer a alternativa incorreta, vamos lá? Letra A. A ambiência deve prever espaços que favoreçam o acolhimento da gestante e sua rede social, certo? O acolhimento e classificação de risco levam à tomada de decisões do profissional de saúde, utilizando apenas uma escuta qualificada associada ao julgamento clínico. Essa é a alternativa incorreta. Gente, em relação àquela questão, a questão que a gente acabou de ver que estava incorreta, aqui no manual, nesse manual aqui, ó, Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia, ele vem falar justamente isso, ó. O acolhimento e classificação de risco levam à tomada de decisão do profissional de saúde a partir de uma escuta qualificada associada ao julgamento clínico, embasado em protocolo fundamentado cientificamente, certo? Então, não é só a questão utilizando apenas uma escuta qualificada associada ao julgamento clínico, certo? Ele tem que ser embasado num protocolo fundamentado cientificamente. Por isso que essa questão está errada. Na letra C, ele vai dizer que na análise primária, o risco de morte estará presente na ausência de estabilidade de sinais vitais, tá certo? E a gente pode conferir isso aqui nesse mesmo manual. Eu baixei ele na internet, tá bom? Ele está disponível na internet. Ele fala aqui, ó, o risco de morte estará presente na ausência ou estabilidade de sinais vitais, assim descritos. E aí ele vai descrever, certo? Vamos ver mais. Aqui. Letra D. A escala visual analógica consiste no instrumento de avaliação subjetiva da intensidade da dor da mulher, também está correto. E a letra E diz que pacientes classificados como vermelho deverão ter atendimento médico imediato. A gente sabe que também é correto. O vermelho é a cor de nível máximo, se a gente pode dizer assim, né? Numa classificação de risco, o mais grave, o mais urgente. Vamos para a próxima questão. Em relação às alterações hormonais que atuam no trabalho de parto, certo? Ele quer, de novo, a alternativa incorreta. Vamos ver aqui. Na letra A, ele fala das prostaglandinas. Promove liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, estimulando a ação contrátil. Está correto. Ele quer a incorreta. As prostaglandinas são elas que vão fazer essa liberação de cálcio, estimulando a ação contrátil. São grandes responsáveis pelo trabalho de parto, as prostaglandinas. Na letra B, diz que a progesterona tem função de determinar o início do trabalho de parto, pois a mesma aumenta no final da gravidez. Totalmente incorreto. A gente sabe que no final da gravidez os níveis de progesterona vão diminuir e não aumentar. Aqui na alternativa está dizendo que aumenta, então está falso e esse é o gabarito. Na letra C, vai dizer que o estrogênio estimula o aumento das junções comunicantes entre os miócitos. Está correto também, é isso mesmo. O estrogênio ele estimula o aumento das junções comunicantes entre os miócitos. Na letra D, diz que a ocitocina não tem papel atuante no determinismo de parto e sim na ação contrátil. Também é verdade. De fato, a ocitocina ela não é a responsável, por dar início ao trabalho de parto. Ela é muito importante depois que o trabalho de parto já foi iniciado, que aí precisa
da ocitocina para fazer as contrações uterinas, né? Na letra E, fala que o estrogênio tem entre suas ações o acréscimo dos receptores de ocitocina no final da gravidez. Também está correto. A gente sabe que as teorias de determinismo do parto não são, assim, coisas... Existem algumas teorias, são teorias, né? Não existe nada certo, assim, de dizer assim, olha, de fato, de certeza, todas as mulheres iniciam o trabalho de parto por conta desse fator. Não tem isso, até porque se soubesse isso, poderia ter uma indução do trabalho de parto, eu acredito, mais correta, assim, mais específica, e não tem, né? A gente sabe que o trabalho de parto ele é induzido dependendo do colo do útero, se vai estar favorável, desfavorável, e aí tem que preparar o colo, e aí depois, né, tem que começar a estimular e tal. Vamos para a próxima questão. Na questão 44, ele fala que estão envolvidos no mecanismo de parto. Então, vamos lá, uma questão aqui de mecanismo de parto. A gente já viu uma questão de trabalho de parto, já viu uma questão de classificação de risco, certo? A gente vê que, assim, de tudo um pouco é cobrado. Então, a gente tem que estudar realmente tudo. Mecanismo do parto, ele quer a incorreta novamente. Vamos lá. Letra A. Para avaliar a descida da apresentação, pode-se utilizar o plano de Deli, que considera o plano zero, o diâmetro biespinha ciática. Tá certo? A gente sabe que no plano de Deli, o plano zero é quando tá na espinha ciática, né? Ao nível da espinha ciática. Eu nunca fiz um toque, mas dizem que quando você toca, que você pode colocar assim pros lados, os dedos e tal, e aí você sente a espinha e você vê mais ou menos que tá naquele nível, né? O toque vaginal pra mim ainda é um grande mistério, porque eu nunca fiz, então assim, eu não sei como deve ser, né? Mas as pessoas, né, as pessoas que fazem obstetrícia, elas pegam com a prática, né, com o tempo, conseguem identificar 1 milhão de coisas, né? Faz um toque lá e vai dizendo 1 milhão de coisas, eu acho isso o máximo. Acho isso o máximo mesmo. Meu sonho é ser assim um dia. Então, tá correta a letra A. Na letra B, diz que dado a curva inferior do canal de parto, o desprendimento se processa por um movimento de extensão. A curva inferior do canal de parto. O desprendimento se processa por um movimento de extensão. Está correto também. Essa daqui é a Gigi, tá? A luz do computador não tá deixando ver direito o rosto da bichinha. Deixa eu ver. Mas só para mostrar essa questão do desprendimento. O bebê, ele vem assim, né? Ele vem de ladinho e aí ele vai fazer uma rotação interna, certo? E como é que ele vai sair a cabeça dele assim? Sai assim e aí ele faz o movimento de extensão. Ele estende a cabeça, ó. Ele estende a cabeça para poder desprender, né? Porque ele vem fletido e aí ele faz essa extensão na cabeça para sair. E quando a gente vê, o bebê tá assim, ó. E lá dentro do útero a gente sabe que ele tá fletido, certo? Então, foi mais ou menos isso que ele quis dizer nessa alternativa, que tá correta também. Na letra C, diz que a apresentação é a região que se localiza na área do estreito superior, ocupando-a em seu todo. Tá correto também. A apresentação é a região do bebê, né? A região do bebê que vai ocupar o estreito superior da bacia, certo? Na letra D, diz que a rotação externa da cabeça levará a sutura sagital a se orientar no sentido antero-posterior da saída do canal. Se você não entendeu nada, vamos para a letra E. A letra E diz que variedade de posição é definida como a relação dos pontos de referência maternos e fetais. Está correto. Por eliminação, a letra D seria a errada. Mas como é que você vai saber? O que você vai entender disso, né? A gente sabe que tem uma rotação externa. Então, vamos lá, com o auxílio aqui da nossa Gigi. Tcharam! Aqui está ela. O bebê, ele tá todo fletido, certo? Ele vem todo fletido e ele vem em alguma posição. Ou ele vem em posição direita, ou ele vem em posição esquerda. Depende para onde ele tá virado. O que importa é que ele vai estar fletido.
e ele vem assim, de ladinho, certo? Então, lá dentro ele vai fazer uma rotação externa. Nessa rotação externa ele vai virar para baixo. No mecanismo de parto, assim, normal, sem nenhum problema. Ele vira para baixo, certo? E aí ele vai sair. Quando ele sai, ele vai fazer a rotação externa. Ele sai naquele movimento de extensão. E a questão está dizendo que ele vai fazer uma rotação externa. Rotação externa significa que ele vai voltar para a posição que ele estava. E diz que a rotação externa da cabeça levará à sutura sagital, que é essa daqui, certo? Que passa pelos dois parietais. Essa é a sutura sagital. Diz que a sutura sagital vai se orientar no sentido antero-posterior da saída do canal. Está errado. O sentido antero-posterior é bem difícil de explicar isso, tá? Vamos ver se eu vou conseguir. Eu acredito que quando ela tá assim, ela tá no sentido antero-posterior. A gente tem que... É porque a gente não tem um canal vaginal aqui pra gente definir esses sentidos, certo? Então, eu vou falar o que tá em um livro de obstetrícia, eu acho que é o Zugaib, não lembro bem. Sei que eu anotei, que é o seguinte. Na rotação externa, fala que a sutura sagital apresenta-se em sentido transversal ao da fenda vulvar ao fim desse tempo. Então, vamos pensar. A rotação externa é quando ele faz assim. A fenda vulvar vai estar aqui assim, né? A fenda vulvar, a vagina, vai estar assim aqui. Porque ele já saiu, ele saiu assim, e aí vai estar assim. E diz que a sutura sagital vai estar transversa. Então, é isso, vai estar transversa. Ela não vai estar antero-posterior. Eu acho que antero-posterior seria se ela tivesse assim, né? Que ela estaria antero-posterior. Então, assim, se alguém tiver como explicar melhor, alguma coisa que explique melhor, o que eu achei no livro foi isso. A sutura sagital apresenta-se em sentido transversal em relação à fenda vulvar ao fim desse tempo, o tempo da rotação externa, que de fato é verdade, porque a fenda vulvar vai estar nessa posição, né? E a sutura sagital vai estar transversa a ela. Então, estaria correto o que esse livro está trazendo, dá para entender por esse lado. Então, assim, por eliminação, você iria marcar essa questão como incorreta, né? Porque você ia ver que todas as outras estavam corretas. Foi uma questão difícil, eu acredito que foi uma das mais difíceis da prova, apesar de ser um assunto simples e tal, né? Que às vezes a gente nem se detém muito a estudar isso, né? Assim, tão específico, certo? Vamos para a próxima questão. É a questão 45. E vai dizer sobre os períodos e estágios clínicos do parto, que é o foco da nossa assistência, marque VUF. A primeira alternativa diz que ocorre dilatação do colo pelo efeito de retração das fibras longitudinais do corpo uterino, que se encurta durante a contração. Está correto. Eu abri aqui essa imagem, né, pra gente ver. Essa imagem aqui no Google, mais ou menos, isso aqui que ele falou. Ele falou que ocorre dilatação do colo pelo efeito de retração das fibras longitudinais do corpo uterino, que se encurta durante a contração, ó. E aqui ele diz, contrações encurtam as fibras musculares do útero, estão vendo? É como se elas fossem subindo assim, né? Fazendo uma pressão de contração por se encurtarem. E aí vão fazendo com que o colo do útero, ele dilate. Então, tá correto esse. No outro, diz que, no período expulsivo, devem estar presentes e somados sístole voluntária do útero e contração voluntária da prensa abdominal, que são os puxos. Os puxos que são as coisas que as mulheres elas vão sentir, que não precisa ninguém forçar, que ela vai sentir naturalmente, tá bom? Por favor, ninguém força. Puxa, puxa, né? Como é que eu vou fazer? Vai, sei lá como é. Já esqueci, graças a Deus, desse terror. Mas vocês sabem aí o que eu tô querendo dizer. Então, essa aqui também tá certa.
A próxima diz que a miotamponagem ocorre imediatamente após a expulsão da placenta, o útero se contrai e é palpável entre a pube e o umbigo, é a primeira linha de defesa. Tá certa também, né? Que forma o globo de segurança de Pinar, ocorre miotamponagem e miotamponamento e esqueci outro nome. Eu vou lembrar, peraí. Olha aqui, recorrendo ao meu lindo caderninho de saúde da mulher, quando eu estudava, que saudade, hein? Quarto estágio de Greenberg, 1 hora após a saída da placenta, compreende a saída da placenta, com contrações potentes, né? Primeiro tem o miotamponamento, a fim de bloquear contrações potentes, a fim de bloquear a perda sanguínea. Depois tem o trombotamponamento, era isso que eu estava tentando lembrar, que é a formação de coágulos que obliteram a perda sanguínea. Depois vai ocorrer a indiferença miouterina, há contrações, mas ainda não formou-se o globo de segurança de Pinar. E o quarto estágio de contração uterina fixa, a formação do globo de segurança de Pinar, maior tônus e involução uterina, certo? Então, está correta também essa questão. E a outra vai falar do descolamento placentário, ocorre pela retração do músculo uterino após a saída do feto, reduzindo a área de inserção da placenta. Também é verdade. Eu sempre lembro daquela história da bexiga. Por exemplo, se você cola um adesivo numa bexiga cheia e depois você murcha uma bola de sopro, e depois você seca ela, o adesivo ele não vai mais ter aquela área que ele tinha de aderência, né? Então ele vai começar a se soltar, enrugar e tal. A mesma coisa acontece com o útero e a placenta, né? O útero ele era uma bola assim e tal, e aí a placenta ela tava toda aderidazinha, né? Ela tinha uma área de aderência, e aí aquela área ela diminuiu, né, drasticamente, porque saiu um feto, né, lá de dentro, e vai ocorrer esse descolamento placentário, né, é esperado. Então, também está correta essa, até agora todas estavam verdadeiras. Vamos ver a última. A onda contrátil tem um triplo gradiente descendente. A gente sempre, eu pelo menos lembro muito disso, triplo gradiente descendente, onde a contração é mais intensa e duradoura na parte alta do útero do que nas baixas. Também está correto, tanto é que a gente, quando vai sentir as contrações, né, numa gestante, você coloca a mão no fundo do útero para você sentir, porque lá é onde começa a contração, onde ela é mais intensa, né, e às vezes ela nem chega a endurecer toda a barriga, assim, até o final. Então, às vezes a mulher pode estar com concentração, se você for olhar lá no meio, no final, você não está sentindo nada, porque nem chegou lá. Então, todas foram verdadeiras, gabarito letra C. Vamos para a próxima questão, fala sobre as boas práticas de atenção ao parto e nascimento, as práticas demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas. Ela quer saber o que não deve ser estimulado e que não é demonstradamente útil. Letra A. Liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto, sim, é útil e deve ser estimulado. Monitoramento cuidadoso do progresso de parto, por exemplo, por meio do uso do partograma da OMS, também está correto. Respeito à escolha da mãe sobre o local do parto, também está correto. Revisão uterina, que é a exploração manual, rotineira após o parto. Essa daqui é o gabarito da questão. Não deve ser estimulado de rotina essa revisão uterina. Na verdade, é a revisão da placenta que deve ser feita sempre, né? Então, a placenta saiu, tem que revisar a placenta totalmente. E a revisão uterina só se você achar que ficou algum resto mesmo, né? De algum resto placentário. E na letra E, infelizmente, ele fala uso rotineiro de ocitocina, ampliamento tardio e tração controlada do cordão durante o terceiro estágio de trabalho de parto. Essa questão está considerada verdadeira. Ela fala, esse uso rotineiro de ocitocina não é aquele durante o trabalho de parto, mas ele está falando aí, durante o terceiro estágio de trabalho de parto, que é
após o período expulsivo, né? Quando vai para dequitar a placenta, para diminuir o risco de hemorragia, faz parte da conduta ativa do terceiro período, para prevenir hemorragias, né? E aí, depois que o bebê sai, aí eles aplicam a ocitocina intramuscular na mulher, o clampeamento tardio, graças a Deus já tá, né? Aí, né? Sendo aceito. E tração controlada do cordão. Tá correta essa alternativa. Vamos para 47, que fala da recepção ao recém-nascido sem risco em sala de parto. E ele quer a alternativa incorreta. Ele vai dizer na letra A: o momento ideal para pinçar o cordão de todos os recém-nascidos, independentemente de sua idade gestacional, é quando a circulação do cordão umbilical cessou, o cordão está achatado e sem pulso. Está correto? Está correto. Por que está correto? Porque aqui, no enunciado da questão, ele falou que era a recepção do recém-nascido sem risco. Então, você pode considerar essa alternativa verdadeira, porque ele está falando independente da sua idade gestacional. É um recém-nascido sem risco. Então, não precisa fazer um clampeamento imediato, tá bom? Vamos para a letra B. Após o nascimento, colocar o recém-nascido, se estiver ativo e reativo, diretamente sobre o abdômen ou tórax da mãe, de bruços, com a pele do recém-nascido em contato com a pele da mãe. Correto também. Na letra C fala: depois do parto, adiar, pelo menos durante a primeira hora de vida, qualquer procedimento rotineiro de atenção ao recém-nascido que separe a mãe do seu bebê. Também está correto. Graças a Deus está correto, porque isso é o correto, minha gente. Se o bebê nasceu, se o bebê tá bem, o bebê vai pro colo da mãe. Pediatras, assim, bem confiantes, bem estudados com evidências científicas, até se o bebê não está bem, ele vai pro colo da mãe. É claro que se a mãe também não tiver um estado de desespero, né? E aí, o pediatra faz no colo dela mesma ou perto dela os procedimentos no bebê. É claro, assim, né? Que se tiver condições, mas pode ocorrer sim isso. Vamos para a próxima questão, que fala a letra C. Letra C. Depois do parto, não, já foi a letra C, vamos para a letra D. Incentivar e promover o início da amamentação durante a primeira hora de vida, totalmente verdadeiro. Só sobrou a letra E, que deve ser incorreta. Vamos ver o que ela diz. Mesmo em contato pele a pele, deve-se realizar aspiração do RN. Ah, tá. Tá errada, né? Ele quer incorreta, porque eu já ia dizer, a aspiração do RN, pobrezinho, né? Sem risco e ser aspirado, não dá, não rola. Mesmo em contato pele a pele, deve-se realizar a aspiração do RN, administração da vitamina K, CRED. CRED é aquela coisinha, aquele colírio que colocam indiscriminadamente em todos os recém-nascidos, que só é indicado para o recém-nascido da mãe que tem clamídia ou gonorreia, que passam pelo canal vaginal, tá bom? E medidas antropométricas, que é pesar, medir e tudo mais. E está errado, graças a Deus, essa alternativa. Então é isso. Ainda tem... quantas questões? Tem 3 questões ainda de puerpério, mas eu vou deixar para falar em outro vídeo, porque esse já tá ficando bem longo, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer correção, vocês comentem. Desculpem as doidices, erros e tudo mais. Principalmente erros de fala, eu não sei como tá ficando bem a qualidade dos vídeos, do áudio, porque eu não tô assistindo. Eu tô estudando, tô filmando, posto, e por enquanto vai ser assim, porque realmente não posso perder muito tempo, tá? Mas espero que vocês estejam gostando e estudando muito. Qualquer comentário é bem-vindo. Quem quiser se inscrever para acompanhar os vídeos do canal, quem quiser seguir lá no Instagram, quero ser parteira. Estou dando um tempo por lá, porque perco muito tempo com o Instagram. Também no Facebook, onde eu compartilho os vídeos quando eu posto aqui. E é isso, gente. Eu cito beijos pra vocês e até a próxima.